Se você descobrisse que a casa onde você mora já foi cenário de um crime não resolvido, ou pior, que debaixo do solo onde você pisa estão enterrados restos mortais, você ainda teria coragem de continuar morando lá? Hoje, no Arquivos Ocultos 52, você vai ouvir a história de uma família que desapareceu misteriosamente em 1972, em uma pequena cidade no estado de Willow Creek. A casa, que até hoje ninguém ousa comprar, guarda segredos perturbadores, incluindo a descoberta de ossadas enterradas no quintal. A Mansão dos Sussurros, como foi apelidada, esconde um mistério que até agora ninguém conseguiu resolver. Em um canto remoto do estado de Willow Creek, há uma cidade pequena e quase esquecida, chamada Elmsworth. Poucos fora do estado já ouviram falar dela, e talvez seja melhor assim. Um lugar tranquilo, onde nada de extraordinário acontece. Exceto por uma única casa, a Mansão dos Sussurros, como é chamada pelos moradores locais, se destaca não apenas por sua arquitetura imponente e decadente, mas pelos segredos que parecem estar enterrados profundamente sob seu solo. A mansão foi construída em 1895 por Jonathan Caldwell, um magnata do aço que trouxe prosperidade à região. Ela abrigou gerações de famílias ricas até que, em 1972, os Marshall se mudaram para lá. John Marshall, um bem-sucedido advogado criminalista, sua esposa Evelyn, uma dona de casa dedicada, e seus dois filhos, William e Sarah, pareciam formar a família perfeita. Os vizinhos os descreviam como tranquilos, educados, sempre sorridentes e discretos. O que ninguém sabia era que, por trás das cortinas fechadas da grande casa, algo estranho estava acontecendo. John costumava chegar tarde do trabalho, mas sempre encontrava tempo para brincar com seus filhos. Evelyn era vista frequentemente cuidando do jardim, e Sarah e William pareciam ser crianças felizes, sempre juntos em suas brincadeiras. No entanto, nos dias que antecederam o desaparecimento, os vizinhos notaram algo incomum. A casa, que sempre parecia tão acolhedora, começava a parecer sombria. As luzes ficavam acesas até tarde da noite, e o riso das crianças que antes preenchia o quintal desapareceu. Até que em uma noite chuvosa, no dia 15 de setembro de 1972, uma tempestade caiu sobre Elmsworth sem aviso, e trovões ecoavam pela cidade. Poucos moradores ousaram sair de suas casas naquela noite, exceto uma mulher chamada Abigail Hart, vizinha da família Marshall. Ela morava na casa ao lado e tinha o hábito de cuidar do seu jardim, mesmo durante a noite. Por volta das 11 horas, Abigail disse ter ouvido algo estranho, gritos, não de crianças, mas de adultos, vindos diretamente da mansão ao lado. Segundo o depoimento de Abigail, os gritos duraram poucos segundos, mas foram intensos o suficiente para ela correr para a janela e tentar entender o que estava acontecendo. A chuva batia forte contra o vidro, e ela jurou ter visto uma figura sombria na janela do segundo andar, parada, observando, antes de desaparecer na escuridão. Ela pensou em ligar para a polícia, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o silêncio tomou conta da casa. Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente passou, Abigail decidiu verificar a casa dos Marshall. Ela bateu na porta repetidamente, mas ninguém respondeu. Algo estava errado. Ela sabia. Pouco tempo depois, outros vizinhos também chegaram, e juntos, decidiram forçar a porta. O que eles encontraram dentro da casa os deixou perplexos. A casa estava completamente vazia. Nenhum sinal da família. Os pertences dos Marshall estavam todos lá. Malas, roupas, brinquedos das crianças, tudo em seu lugar. Mas a família desapareceu. A polícia foi chamada imediatamente, e uma investigação foi iniciada. Durante semanas, as buscas se intensificaram, mas sem nenhum resultado. Nenhum corpo, nenhuma pista. Era como se os Marshall tivessem evaporado no ar, deixando apenas o eco de seus últimos gritos naquela noite. As investigações continuaram, mas quanto mais a polícia escavava os detalhes do caso, mais sombria e inexplicável a situação se tornava. A história parecia cada vez mais distorcida, com pistas que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Em 1982, uma descoberta macabra mudou o rumo da investigação. Um vizinho, enquanto fazia uma pequena reforma em sua propriedade ao lado, desenterrou algo terrível: fragmentos de ossos humanos em uma cova rasa no quintal dos Marshall. O choque inicial logo deu lugar a algo ainda mais perturbador. A análise forense revelou que os ossos, enterrados há décadas, não pertenciam apenas aos Marshall. Na verdade,
uma nova e assustadora hipótese surgiu. Talvez eles nunca tivessem pertencido aos Marshall. Aqueles restos mortais estavam no solo muito antes da família se mudar para a casa. E quanto mais os investigadores cavavam, mais se tornava evidente que a existência dos Marshall era envolta em sombras. Não havia registros sólidos de sua chegada à cidade, e até as suas identidades começaram a ser questionadas. Teriam os Marshall realmente existido? Ou seriam eles apenas fantasmas, parte de uma história fabricada para encobrir algo muito mais antigo e terrível? Talvez os ossos dos Marshall e de outras famílias ainda estejam enterrados no quintal. Talvez a terra dessa casa esconda mais do que segredos. E enquanto ninguém tiver coragem de cavar fundo o suficiente, a verdade continuará enterrada. E se você gostou dessa história e quer continuar explorando os mistérios mais obscuros e assustadores que o mundo esconde, não esqueça de se inscrever no canal Arquivos Ocultos 52. Nos vemos no próximo episódio, onde o desconhecido sempre encontra uma nova forma de se manifestar. Até lá!